Hoje tínhamos originalmente uma aula do Dr. Túlio, mas ele trocou com o Dr. Giovanni, então o Giovanni hoje vai apresentar para a gente tumores benignos. Obrigado. Bom dia a todos, então. Primeiro, gostaria de agradecer aí pela oportunidade de mais uma vez falar sobre tumores benignos, que é um assunto que me agrada bastante. Eu queria agradecer a oportunidade novamente. Como o Dr. Davi comentou, hoje seria a aula do Dr. Túlio, professor Túlio, só que houve uma mudança, mas acho que foi avisado com vocês com antecedência, né? Vamos lá então. Só para avisar, essa aula é bem tranquila aí, e vocês tenham vontade para interromper para fazer qualquer tipo de questionamento. Vamos falar então sobre tumores benignos. Pode passar, por favor. Só para iniciar então o assunto, a gente vai começar a falar sobre tumores ósseo-musculares. A primeira divisão, a primeira classificação que deve ser feita que se impõe nesse momento é nós dividirmos os tumores ósseo-musculares em dois grandes grupos: tumores hepatimoles e os tumores ósseos. Os tumores hepatimoles, por ser um assunto bastante extenso, os seus componentes bastante heterogêneos, e por não ser um assunto de uma ação exclusiva de oncologistas ortopédicos, e por não ser também um assunto que rotineiramente é cobrado em prova, a gente acaba não dando uma importância maior em relação a aulas, né? Então a gente acaba se fixando mais aí em tumores ósseos mesmo. Pode passar? Quando se fala de tumores ósseos, mais especificamente falando, uma outra classificação necessita ser feita. Os tumores ósseos então classificam-se em tumores malignos, tumores benignos e lesões pseudotumorais. Próximo. O nosso assunto hoje aí seria tumores benignos. Os tumores malignos vão ser comentados aí com o professor Luiz Mário, uma outra oportunidade, e os tumores, as lesões pseudotumorais, a gente acaba comentando aí naquelas reuniões durante a semana. Boa tarde. Então vamos fixar mais em tumores benignos. A Organização Mundial da Saúde classificou os tumores benignos em 5 grandes grupos: os tumores benignos formadores de cartilagem, tumores benignos formadores de osso, tumores de células gigantes, outros tumores do tecido conjuntivo e os tumores vasculares. É claro, né, que nós não vamos falar sobre todos os tumores, seria uma aula muito extensa, somente os que a gente considera mais importante, e mesmo aqueles em que a gente vai comentar hoje, a gente não vai comentar tudo sobre cada um. Pode passar? Em relação às lesões pseudotumorais, então classificam-se em 5 grupos, né? São as lesões císticas, lesões fibrosas, granuloma eosinófilo, tumor marrom hiperclara e a miosite ossificante. É importante já nesse momento ressaltar algum comentário em relação ao cisto ósseo aneurismático, que outrora era considerado como uma lesão pseudotumoral. Porém, hoje não, a partir de 2019, 2018, já passou a ser considerado como um tumor benigno verdadeiro. E dentro da classificação dos benignos, um tumor benigno agressivo, que mais tarde nós vamos comentar. Muito bem, dito isso, então vamos falar mais especificamente sobre os tumores benignos, então. Eu sempre gosto de iniciar a aula com essa imagem, que é uma imagem bastante elucidativa. O diagnóstico dos tumores ósseos, tanto os tumores ósseos benignos quanto os malignos, eles se baseiam em 3 pilares: clínica, imagem e anatomia patológica. Próximo. Em relação à anamnese, história física, exame físico e história clínica, é bem verdade que a anamnese apresenta uma contribuição muito pequena dentro do diagnóstico, tanto a anamnese quanto o exame físico, uma contribuição muito pequena para o diagnóstico dos tumores ósseos. Porém, alguns dados da anamnese precisam e devem ser extraídos porque podem nos ajudar e nos ajudam dentro da construção de um raciocínio clínico visando o diagnóstico dos tumores ósseos. São eles: a idade. Por que a idade? Os tumores ósseos apresentam uma divisão quase que etária da sua incidência. E os senhores vão entender melhor se eu der 2 exemplos. O sarcoma de Ewing, por exemplo, que é um sarcoma produtor, que é um
bastante estreita, né? A incidência do sarcoma de Ewing vai de 5 a 15 anos de idade. É claro que ele apresenta um outro tipo de modal depois dos 40 anos, mas a representatividade dentro da incidência do sarcoma é muito pequena. Então, a grande maioria dos casos de sarcoma de Ewing se localizam, se situam dentro dessa faixa etária, 5 a 15 anos. É muito incomum, é muito infrequente que exista algum caso de sarcoma de Ewing antes dos 5 ou depois dos 15. Isso também é bastante representativo nos casos das lesões metastáticas, né? As lesões metastáticas, os tumores malignos secundários, então, acabam incidindo em uma faixa etária mais avançada, após 50, 60 anos. Dessa forma, é muito infrequente, né, que eu encontre que exista uma lesão metastática, ósseo-metastática, em pacientes de uma faixa etária mais jovem. Muito bem. Em relação à dor, é bem verdade também que a dor dentro dos tumores ósseos, dentro da evolução dos tumores ósseos, ela acaba se manifestando em um estágio mais tardio dentro da sua evolução. Porém, duas características da dor em relação ao tumor ósseo se fazem bastante importantes. Primeiro, é uma dor que normalmente está presente não relacionada aos esforços físicos, ou seja, a dor em repouso. Uma outro dado da dor que nos faz atentar principalmente para a agressividade dos tumores ósseos é a dor presente no período noturno, ou seja, é a dor que acorda o paciente. Muito bem. Um outro dado que deve ser extraído dentro da história dos tumores ósseos é em relação a tratamento para outros tumores. Por quê? Isso nos faz pensar ou aventar a possibilidade que essa lesão, provavelmente de natureza neoplásica, pode e tem uma alta probabilidade de se dever a uma lesão metastática. Tá bom? Muito bem, em relação aos exames de imagem, a minha aula antiga normalmente fica bem mais para um estágio mais avançado. O Dr. Bruno acaba dando uma aula de avaliação radiológica dos tumores, né? Acho que foi semana passada, isso foi, né? Então vou me restringir mais aí em relação a esses comentários. Em relação aos exames de imagem, nós podemos nos confrontar, nos deparar com um avanço extremamente importante dos métodos de imagem dentro da avaliação diagnóstica dos tumores ósseos. E essa melhora, essa tecnologia repercutiu ou coincidiu com uma melhora tanto das técnicas de tratamento como uma melhora do prognóstico dos tumores ósseos, principalmente os tumores malignos, né? E quem promoveu esse pulo e essa melhora drástica do prognóstico foi principalmente a ressonância magnética. Apesar de todo esse avanço que nós contamos, que nós presenciamos com os métodos de imagem, o raio-x continua sendo, o raio-x, a radiografia convencional, continua sendo o exame inicial que mais contribui, que mais colabora, tanto para o diagnóstico, né, quanto para a avaliação da agressividade do tumor ósseo, que para nós é extremamente importante. Próximo. Em relação à biópsia, é claro que para nós termos o diagnóstico histológico do tumor ósseo, é necessária a realização de uma biópsia, ou seja ela qual for, biópsia aberta, biópsia fechada, incisional, excisional. Independente do tipo de biópsia, é somente com a biópsia que se consegue se obter o diagnóstico histológico, ou seja, se retira uma espécie do tumor, se avalia e se consegue dar o diagnóstico histológico definitivo do tumor. Porém, quando se trata de tumores ósseos, nem sempre essa biópsia realmente é necessária, ela necessita ser realizada. Como regra geral, a biópsia só deve ser realizada quando existe alguma dúvida, quando a possibilidade de que essa lesão óssea provavelmente neoplásica, trata-se de uma neoplasia maligna, ou seja, de um tumor ósseo maligno. Quando paira essa dúvida, aí sim a biópsia então deve ser realizada. Próximo.
Eu comentei até agora em relação a... Cheguei a tecer alguns comentários em dois extremos, tumores benignos e tumores malignos. Até comentei que a biópsia, então, confere o diagnóstico histológico, então, do tumor. Os termos benignidade e malignidade reportam-se, então, a um diagnóstico histológico do tumor. Eu sei que existe uma grande preocupação, né, por parte dos residentes, é uma preocupação justificável, né, em quando se avalia um raio-x, se identifica uma lesão, provavelmente ósseo-tumoral, de determinar o tipo histológico, o nome histológico, o nome definitivo do tumor, o tipo do tumor que está se tratando, né? Por existir uma grande variedade desses tumores. Isso é uma verdade. Porém, eu sempre comento com os senhores também que o que na verdade a gente espera, tanto do residente como de um ortopedista geral, que apresenta uma familiaridade muito grande com esse assunto, é que a gente consiga separar dois grandes grupos de tumores: os tumores benignos e os tumores malignos. Esse é o nosso principal objetivo. Mas os senhores já sabem também que os termos benignidade e malignidade, como eu havia reportado anteriormente, referem-se então a um diagnóstico histológico. Normalmente o ortopedista ele avalia um raio-x ou um exame da imagem. Com esse exame da imagem, o que a gente vai conseguir definir é a agressividade de uma lesão. Tá bom? Muito bem. Então a avaliação da imagem permite a divisão, a classificação dos tumores ósseos em dois grandes grupos: tumores agressivos e os tumores não agressivos. E por que essa divisão, essa classificação é tão importante? Porque o nosso comportamento, o nosso enfrentamento diante desses dois grupos de lesões deve ser completamente diferente, tá bom? Quando a gente identifica que uma lesão é não agressiva, via de regra, na grande maioria das vezes, nós podemos parar com a investigação diagnóstica, ou seja, não necessita então a realização da biópsia. Porém, ao contrário, quando identifica-se através da avaliação, da interpretação dos exames da imagem, que trata-se de uma lesão agressiva, a nossa investigação, o nosso estagiamento deve continuar. Porque quando uma lesão é agressiva, existe a possibilidade de ela ser maligna. E isso nos obriga a dar continuidade ao nosso procedimento, à investigação diagnóstica. Muito bem. Até agora eu falei em avaliar a agressividade, né, dentro da avaliação dos exames de imagem. Como eu havia falado anteriormente, apesar de todo esse avanço que nós tivemos com os exames de imagem, o raio-x, a radiografia convencional, é o exame que ainda mais colabora para avaliar a agressividade de uma lesão. E essa avaliação da agressividade baseia-se em 4 parâmetros principais, 3 parâmetros na verdade: ruptura ou não do cortical, zona de transição entre a lesão e o osso hospedeiro e a presença de reação perosteal. É claro que, como vocês viram anteriormente na aula que o Dr. deu, existem outras informações que a gente pode extrair da avaliação radiográfica, né, que pode nos auxiliar no diagnóstico dos tumores ósseos. Mas os critérios de agressividade, eu gostaria que os senhores memorizassem esses 3, certo? Bom, dito isso, então, eu acho que resta poucas dúvidas, que essas duas lesões tratam-se de lesões agressivas ou não agressivas? Não agressivas, né? Ou seja, o raio-x do terço distal da tílica percebe-se uma lesão, uma matriz hipotensa, uma área de esclerose, né, sem ruptura de cortical e sem reação perosteal. Eu posso não saber que trata-se de um fibroma não ossificante, quero saber isso. Agora, eu sou obrigado a saber que trata-se de uma lesão não agressiva. Por quê? Por que isso é importante? Essa informação me permite a eu parar a investigação, ou seja, eu preciso fazer uma ressonância nessa lesão? Não. Preciso fazer uma biópsia? Também não. Tá bom? Por quê? Porque eu defini que trata-se de uma lesão não agressiva. O mesmo acontece com essa lesão, que é o raio-x da falange média distal do quinto dedo, onde na base da falange distal percebe-se uma lesão com matriz hipotensa, que ela insufla a cortical, mas não rompe. E também eu não percebo a presença de
reação periosteal. É claro que a gente comenta, ao mesmo tempo que a gente comenta, que não será cobrado, não deve ser cobrado a identificação ou a determinação do tipo histológico definitivo através do raio-x. Porém, algumas lesões apresentam características muito peculiares, né? E que devido à sua frequência acabam sendo cobradas a memorização dos senhores. Por exemplo, a gente sabe que isso é o condroma, né? Mas mesmo que não soubéssemos que essa informação, a gente pode ter a certeza que trata-se de uma lesão não agressiva. Próximo. Bom, diferentemente do que ocorre nessa imagem, aqui a gente tem a imagem do raio-x no número proximal, onde a gente percebe na terço proximal do número uma imagem hipotensa, e na face medial a gente percebe o que? Uma ruptura de cortical, né? Além da ruptura de cortical, a gente percebe uma zona de transição mal delimitada, diferentemente do que a gente viu nos raios-x anteriores. Eu posso não saber que tipo de tumor é, mesmo se eu não falar a idade. Não sei, pode ser tumor primário, pode ser um tumor secundário, mas eu tenho a certeza que trata-se de uma lesão agressiva ou não agressiva? Agressiva. O mesmo ocorre com essa imagem, no raio-x do terço distal do fêmur, onde percebe-se uma lesão, uma matriz hiperdensa, ou seja, percebe-se formação de osso, uma zona de transição mal delimitada. Agora, o que mais chama a atenção, o que mais salta aos olhos nessa interpretação desse raio-x, o que é a presença de reação periosteal. Ou seja, quando eu identifico esses critérios, eu posso ter a certeza que eu estou diante de uma lesão agressiva. E isso me impõe, me obriga a dar continuidade ao estadiamento dessa lesão. Certo? Muito bem. Bom, mesmo eu tendo falado tudo isso, a gente tem uma regra bastante interessante em tumores ósseos, né? A gente acaba falando que os tumores acabam não lendo os mesmos livros que nós. Esse trabalho é um trabalho retrospectivo, que ele avaliou um banco de dados do grupo de sarcoma nos Estados Unidos. Esse banco de dados apresentava 4.355 casos de osteosarcoma. Ele tentou determinar o seguinte: os casos de sarcomas ósseos que foram diagnosticados e tratados em primeiro momento de forma errada. O que mais chama a atenção, eu sei que se você somar, ele não vai dar os 37 casos. Ele contou 37 casos desses osteosarcomas. Eu coloquei mais que realmente tem importância dentro da ortopedia. Agora, o que mais chamou a atenção foi essas duas situações aqui. Dentro desses 37 casos que foram tratados, que foram diagnosticados e tratados de forma inadequada, que eram osteosarcomas, mas que não foram diagnosticados e tratados com osteosarcoma, tinham 8 casos de cisto ósseo e 6 casos de tumor de células gigantes, ou seja, principalmente em relação aos cistos ósseos, que eram cisto ósseo simples, eram lesões com aspecto não agressivo. Tá bom? Isso realmente causa uma certa ansiedade, mas infelizmente nós temos que nos confrontar com esse tipo de cenário também. Próximo. Semelhantemente com o que ocorre com outros tipos de tumores, os tumores benignos também receberam um estadiamento. O objetivo desse estadiado do tumor, seja ele qual for, é conseguir agrupar diferentes tipos de tumores, ou seja, tumores que apresentam um quadro histológico diferente, porém que apresentam um comportamento clínico semelhante e também apresentam modalidades terapêuticas semelhantes, porém, como eu já falei anteriormente, apresentam diagnóstico ou um quadro histológico completamente diferente. Mas por apresentar um comportamento clínico semelhante e opções terapêuticas semelhantes também, eles acabam tendo prognósticos também semelhantes. E isso facilita a comunicação dos profissionais que têm uma maior familiaridade com esse tipo de lesão. Isso serve para todos os tumores. Os tumores benignos, então, foram divididos, receberam o estadiamento, que é o estadiamento de Eyck, que classificou os tumores benignos em 3 tipos: tumores benignos latentes, que é chamado de B1,
que foram definidos como lesões assintomáticas, né, e que não causam ou que causam pouca alteração na avaliação radiológica, tumores benignos ativos que apresentam sintomas, mas que esses sintomas tendem a desaparecer até o final do crescimento do indivíduo, e os chamados tumores benignos agressivos, que são os tumores tipos de B3, que são aqueles tumores que apresentam algum critério, um ou mais critério de agressividade, já mostrado aos senhores. Próximo. Muito bem, então vamos começar com os tumores benignos formadores de ou produtores de cartilagem. Foi muito rápido, vocês podem interromper aí se tiverem dúvida, fiquem à vontade. Em relação aos tumores produtores de cartilagem, nós vamos falar sobre esses três representantes: o encondroma, o condroblastoma e o osteocondroma. O encondroma, então, são lesões. Os encondromas, então, são lesões que acometem indivíduos adultos jovens. Normalmente acomete falanges e de pés e mãos. Também existe uma incidência um pouco aumentada de encondromas em ossos longos, principalmente femoristal e proximal. Nessas localizações, nesses locais, quando eles são diagnosticados, normalmente se apresentam na forma calcificada. Ao raio-x, então, apresenta-se uma imagem hipodensa que afila a cortical e a presença de calcificação. Eu acho que é importante nesse momento fazer um outro comentário. Em toda a situação em que nós, ao avaliarmos um raio-x, ao avaliarmos algum exame da imagem, principalmente raio-x ou tomografia, e identificarmos a presença de calcificação em uma lesão que possivelmente é de natureza neoplásica, isso deve nos alertar, deve levantar a possibilidade de que essa lesão seja uma lesão produtora de cartilagem. Isso é quase uma regra. Próximo. Muito bem, aqui só para exemplificar o diagnóstico, aí, a manifestação dos encondromas quando eles se localizam em região metafisada de ossos longos, aí fora mãos e pés. Próximo. Muito bem. Os encondromas, então, são classificados como lesões do tipo B2 de Menick. Não é incomum que ele se manifeste já como uma fratura patológica. E o tratamento clássico, aí, definitivo do encondroma seria a abordagem intralesional, com curetagem mais enxerto. Próximo. Muito bem. Esse é um trabalho que eu achei bastante interessante também. A gente comenta que o tratamento clássico do encondroma seria a abordagem intralesional com curetagem mais enxerto. Mas eu sempre ficava incomodado, ainda fico incomodado um pouco, em relação a quando realmente indicar o tratamento cirúrgico para o encondroma. Nesse trabalho ele avaliou 66 pacientes e ele chegou à conclusão seguinte: as principais indicações de tratamento cirúrgico para o encondroma seria dor local, edema e fratura patológica. É interessante também que, em relação aos encondromas que se manifestam com a fratura patológica, aquele conceito que a gente tinha, né, de esperar, aguardar a resolução, a consolidação da fratura, para depois a gente abordar o encondroma com o próprio dito, ainda se mantém. Houve, acho que 2 ou 3 casos de fratura em que se abordou de forma imediata o encondroma, um mau resultado. Então, a regra ainda de esperar a consolidação da fratura para abordar o encondroma em si ainda permanece. Próximo. Bom, eu sou do tempo em que a gente usava somente enxerto biológico, né, o alto enxerto aí para os tratamentos de tumores ósseos. Eu sempre tive um certo receio do uso de tratamento de enxertos sintéticos na abordagem de tumores ósseos. Mas existem enxertos sintéticos que apresentam uma eficácia semelhante ao enxerto autólogo, com uma segurança bastante interessante. Esse trabalho é um trabalho de 2022, em que definiu o seguinte: o tratamento ideal para o preenchimento dos encondromas ainda é o enxerto autólogo. É claro, nada se compara ao osso. Porém, o
Enxertos sintéticos podem ser usados em segurança e menores índices de complicações. Próximo. Muito bem. Os encondromas, eles tendem a ser lesões únicas no esqueleto. Porém, em algumas situações, existe a possibilidade de haver vários encondromas no mesmo esqueleto. Tem-se então a chamada encondromatose ou doença de Ollier, que conceitualmente foi definida como a presença de vários encondromas em um mesmo corpo. Qual a importância da encondromatose? Primeiro, ela se manifesta já na infância, causando o quê? Grande deformidade no esqueleto. Nesse momento, eu acho importante fazer um outro tipo de comentário. Todo tumor produtor de cartilagem, ele guarda consigo uma capacidade, um potencial de malignização. O que significa isso? Ou seja, ele nasce como um tumor benigno e em um dado momento de sua evolução, as células tumorais adquirem um potencial sarcomatoso ou degenerativo, passando a ter um comportamento maligno. Isso vale para todos os tumores produtores de cartilagem. O que vai diferenciar entre eles é o grau, a possibilidade, a incidência com que esse fato ocorre. Na doença de Ollier, na encondromatose, na doença de Ollier, então esse risco de malignização desses tumores produtores de cartilagem aumenta consideravelmente. Próximo. Quando esses vários encondromas, então, distribuídos em um único corpo, associam-se a hemangiomas cutâneos, tem-se uma outra síndrome, chamada síndrome de Maffucci ou Maffucci. Qual a importância? É que nesse caso o risco de malignização é ainda maior. Próximo. Deixa eu comentar um outro fato com os senhores. O condrosarcoma é um representante que seria o parente, o primo maligno dos tumores produtores de cartilagem. Existem dois tipos de condrosarcomas. O condrosarcoma primário, que é aquele condrosarcoma, que é aquele tumor maligno que já nasce P' como maligno, ou seja, ele já nasce como um tumor maligno. E o condrosarcoma dito de secundário, ou seja, aquele condrosarcoma que nasce de uma lesão, origina-se de um tumor benigno, que no momento sofre degeneração e vira maligno. Muito bem. Tanto o condrosarcoma primário quanto o condrosarcoma secundário, que vocês vão ter um contato maior na aula de malignos, eles apresentam 3 graus histológicos, de acordo com a sua agressividade. São condrosarcomas grau 1, grau 2 e grau 3. O grande problema está na diferenciação entre tumores cartilaginosos benignos e os condrosarcomas grau 1. Por quê? Essa diferenciação baseia-se tanto na avaliação radiográfica ou qualquer outro exame de imagem, quanto na avaliação histológica, ou seja, existe uma diferença, uma dificuldade em se dar o diagnóstico de condrosarcoma grau 1 ou essas lesões cartilaginosas benignas. Teve vários critérios, foram determinados, foram expostos aí vários critérios para fazer essa diferenciação. Esse trabalho eu achei um trabalho bastante interessante. Ele comenta o seguinte: ressonância magnética contrastada não é útil para diferenciar. O principal sinal de imagem que nos ajuda a diferenciar o condrosarcoma grau 1 do tumor benigno seria a erosão endoscial, que é mais visível na tomografia. Agora, o fator que mais nos direciona para o lado, em direção então ao condrosarcoma, seria a presença de dor. Próximo. Muito bem, então sobre encondroma seria isso. O próximo representante dos tumores produtores de cartilagem seria o condroblastoma, também chamado condroblastoma epifisário. O condroblastoma epifisário é um tumor que normalmente acomete indivíduos entre 7 e 15 anos de idade. Normalmente, o local mais incidente é fêmur, tíbia e úmero. Ao raio-x mostra-se como uma lesão de uma matriz hipodensa, presença de esclerose equiracional e a presença de calcificação. Eu comentei com os senhores que existem outras informações que a gente pode retirar dentro da avaliação radiográfica que nos auxilia no diagnóstico dos tumores ósseos.
Uma outra informação possível seria a divisão, a localização do tumor dentro das regiões ósseas. O osso é dividido em 3 regiões: região epifisária, metafisária e região diafisária. A grande maioria dos tumores ósseos localizam-se na região metafisária do osso, seguido pela região diafisária. Existem 2 tumores que localizam-se em região epifisária do osso. Um deles, o senhor já percebendo, que é o condroblastoma. O outro é o tumor de célula de Maynes. A grande diferença entre eles é que o condroblastoma situa-se na região epifisária de ossos em crescimento, ou seja, que apresenta uma fise aberta. Já o tumor de célula de Maynes se localiza na região epifisária de ossos com as fises fechadas. Próximo. Muito bem. Por localizar-se em região epifisária, não é incomum que uma das primeiras manifestações do condroblastoma seja a presença de derrame articular. O tratamento clássico do condroblastoma é a curetagem mais enxerto. Normalmente classifica-se como um tumor do tipo B2 ativo, mas existe a forma agressiva do condroblastoma, nesse caso, um tumor do tipo B3 de N. É descrito na literatura uma resolução após a realização de biópsias para essas lesões no condroblastoma. A justificativa é que a biópsia às vezes promove uma reação inflamatória, levando à apoptose das células que compõem o condroblastoma. Então isso já está bem definido na literatura. A resolução do condroblastoma após a realização de biópsia. Próximo. Eu achei importante. Esse trabalho eu achei bastante interessante também, porque devido à localização do condroblastoma, quando a gente aborda a fise desses pacientes, existe uma preocupação bastante grande em relação à evolução desses pacientes. Esse trabalho é um trabalho retrospectivo de 69 pacientes, que determinou a evolução desses pacientes após o tratamento cirúrgico. O follow-up foi acho que 140 meses. Esse trabalho ele definiu o seguinte, que houve 7,3% de recidiva. Agora o dado que eu achei mais interessante. Após esse follow-up de 140 meses, 17,4% dos pacientes submetidos a tratamento cirúrgico devido a condroblastoma apresentavam sinais precoces de artrose. 7,3% dos pacientes apresentavam discrepância no tamanho dos núcleos. Próximo. Muito bem, em relação ao condroblastoma seria isso. Então vamos abordar o próximo representante dos tumores produtores de cartilagem, que seria o osteocondroma. O osteocondroma, então, é o tumor ósseo mais comum. A sua maior incidência localiza-se ao redor do joelho, em 36% dos casos. Ao raio-x, então, ele apresenta uma matriz idêntica à do osso normal, localiza-se em região metafisária do osso. Agora, esse dado é bastante interessante também. O osteocondroma é definido ou é reconhecido por compartilhar a mesma cortical do osso hospedeiro. Próximo. Em relação ao tratamento do osteocondroma, via de regra, o osteocondroma tende a ter uma conduta expectante. O tratamento seria a ressecção quando necessário. Agora, quando é necessário ressecar o osteocondroma? Existem 2 situações. A primeira situação é quando este osteocondroma está causando a compressão de estruturas nobres, estruturas importantes, nervos, vasos, mas principalmente estruturas tendíneas. E isso é bastante representativo quando esse osteocondroma localiza-se no terço proximal da face medial da tíbia, normalmente que causa a compressão de um grupo de tendões, que é a parte de canso, causando desconforto extremo para o paciente. Então, nessas situações, está indicada a sua ressecção. Uma outra situação que necessita ser ressecado é quando existe a suspeita de malignização deste osteocondroma. Como eu falei para os senhores, é um tumor de cartilagem, e, como tal, pode sofrer um processo de degeneração. Em relação à suspeita de malignização, existem 2 situações: uma suspeita clínica e uma radiológica. Todo osteocondroma ele é recoberto por uma capa de cartilagem.
Essa capa de cartilagem é melhor visualizada na ressonância. Quanto mais jovem for o paciente, mais espessa é essa cápsula. O contrário também é verdadeiro. Tem-se como normal uma cápsula, uma espessura de até 3 milímetros para indivíduos adultos, para indivíduos adolescentes, e até 2 milímetros para indivíduos adultos, né? Cápsulas de cartilagem com espessura maior que essa deve levantar a suspeita de malignização. Agora, o dado que mais levanta a suspeita de malignização seria alguns critérios clínicos. Primeiro, aparecimento de dor e crescimento em osteocondroma após o fechamento das físicas do indivíduo. Próximo. Aqui esse trabalho mais para comentar o que eu já havia falado, para complementar. Próximo. Muito bem. Assim como os encondromas, os osteocondromas também costumam ser osteocondromas únicos. No próximo. Aí. Os osteocondromas também costumam ser lesões únicas, mas em algumas situações eles tendem a ser múltiplos no esqueleto. Esse trabalho também ele demonstra um trabalho prospectivo com um número maior de participantes. 85% dos casos de osteocondromas eram osteocondromas únicos e cerca de 15% representavam a osteocondromatose. Próximo. Então, nos casos em que existem vários osteocondromas no esqueleto, tem-se então a chamada osteocondromatose, que ao contrário da encondromatose, na osteocondromatose existe um fator hereditário importante. Qual a importância da osteocondromatose? Assim como na encondromatose, a osteocondromatose costuma determinar deformidades no esqueleto. Além disso, existe o quê? Um aumento do risco de malignização. Só para ter ideia, um osteocondroma isolado tem um risco de 0,1% de malignização. Quando tem a osteocondromatose, ou seja, a presença de vários osteocondromas, o risco chega a quase 10%. Um outro fator que eu acho bastante interessante, que apesar de ser antigo, esse trabalho é um trabalho bastante interessante. Uma grande parcela dos pacientes com osteocondromatose apresentam baixa estatura. A gente tinha a tendência de imputar essa baixa estatura dos pacientes com osteocondromatose à deformidade do esqueleto causada pela presença dos osteocondromas. Mas esse trabalho ele identificou que cerca de 43% dos pacientes com osteocondromatose apresentam também deficiência de GH. E o mais importante, que a reposição desse GH nesses pacientes recupera a altura em cerca de 90% dos casos. Próximo. Bom, então nós comentamos aí sobre os tumores produtores de cartilagem. Eu sei que é uma aula muito pesada, né? Acaba tendo muita informação, mas tem que ser diferente. Vamos falar então sobre os tumores benignos produtores de osso. São 3 representantes que nós nos dispomos a falar: osteoma osteoide, osteoblastoma e o osteoma. Próximo, por favor. Muito bem, em relação ao osteoma osteoide, normalmente acomete indivíduos jovens, entre 10 e 20 anos de idade. Conceitualmente, eles são definidos como lesões que causam dor, principalmente uma dor noturna, que tende a melhorar com o uso de salicilatos. Normalmente acomete a região diafisária de fêmur e tíbia. Ao raio-x mostra-se como uma lesão hipodensa central, que não deve ultrapassar 1,5 centímetros de diâmetro, que está rodeada por uma área de esclerose reacional. 80% dos casos de osteoide localizam na região da cortical óssea, 20% se localizam na região da medular. Isso quando a localização deles é diafisária. Quando esses osteomosteoides passam a ser localizados em região metafisária do osso, existe uma inversão dessa proporção, ou seja, quase 40, 50% se localizam em região medular e os outros 50% passam a se localizar na região cortical do osso. Próximo. Muito bem. O tratamento clássico do osteomosteoide seria a ressecção do nidus, ou seja, da área metabolicamente ativa do tumor. Não é necessária a ressecção da área de esclerose, porque é uma área reacional.
Porém, tradicionalmente, essas cirurgias eram feitas de forma aberta, bastante agressiva, né? Em que se realizavam incisões bastante grandes e se laminava o osso até encontrar unidos. Atualmente, está se optando por alternativas percutâneas de cirurgia, seja guiada por tomografia ou por radioablação. De literatura, os métodos por radioablação são considerados hoje como gold standard no tratamento do osteomosteoide. Um fator limitante seria o preço dessa cirurgia. Nós temos um tratamento gold standard ainda a radioablação. Deve ser mencionado também que o osteomosteoide tem a tendência de ser uma lesão autolimitada, ou seja, ela tem início, meio e tende à resolução espontânea. Acredita-se que o período auge do tumor do osteomosteoide ocorra entre 6 meses a 1 ano após o seu aparecimento. Após esse período de 1 ano, esse tumor se resolveria espontaneamente. Próximo. Aqui só uma ilustração do caso, pode passar. Aliás, pode voltar, só deixa eu comentar uma informação. De literatura, o método, o exame de imagem para o diagnóstico do osteomosteoide, o gold standard é a ressonância magnética. Tá bom? Esse é de literatura. A minha sequência, eu acho o osteomosteoide uma lesão bastante difícil de diagnóstico. Normalmente a sequência que eu faço. Ao suspeitar o osteomosteoide no raio-x, o meu próximo exame tende a ser a tomografia. Confirmando o diagnóstico do osteomosteoide, eu normalmente solicito uma cintilografia. Por que a cintilografia? A cintilografia vai me mostrar se esse osteomosteoide ainda é metabolicamente ativo, tá bom? E a em relação à tomografia auxilia no tratamento também. Próximo. Aí só um caso ilustrativo. Próximo. Muito bem. Aqui esse trabalho é 2022, já considerando as cirurgias percutâneas que já superam as cirurgias abertas para o tratamento do osteomosteoide. Próximo. O próximo representante dos tumores produtores de osso é o chamado osteoblastoma. O osteoblastoma é uma lesão que apresenta uma histologia idêntica ao osteomosteoide. Diferenciamos desse pelo tamanho, são lesões maiores, de 1,5 centímetros, e pela agressividade. Os osteoblastomas, apesar de terem uma histologia idêntica, apresentam um comportamento mais agressivo que o osteomosteoide. São lesões malignas ativas tipo B2, mas existe a descrição em literatura de osteoblastoma agressivo, ou seja, que devem ser considerados como B3 e que seriam precursores do osteosarcoma. São lesões maiores, como eu falei, maior agressividade. Normalmente localizam em região diafisária de ossos longos, vértebras, costela e ilíaco. Próximo. O próximo representante aí seria o osteoma. O osteoma é uma lesão normalmente latente, ou seja, assintomática, que acomete crânio e face, e o tratamento, é claro, o tratamento conservador. Próximo. Agora a gente tem o hemangioma, que é um representante dos tumores vascular e origem vascular, que é normalmente acomete crânio e coluna, assim como o osteoma são lesões assintomáticas. Em exames de imagem são lesões bem delimitadas, classificadas ou estadiadas como lesões latentes ou benignas. O tratamento, é claro, seria conservador. Próximo. Bom, então a gente comentou sobre tumores produtores de cartilagem, tumores produtores de osso, hemangioma. Antes de passar para os tumores cartilaginosos, eu gostaria de saber dos senhores se existe alguma dúvida até agora. Podem ficar à vontade. Posso continuar em tumores cartilaginosos? A gente ainda acaba falando de tumores cartilaginosos nessa aula de tumores benignos, mas por tradição. Em 2018, o tumor de células gigantes passou a ser considerado um tumor de histologia intermediária, né? Ou seja, o seu comportamento clínico tende a se direcionar aos tumores malignos, porém, o seu grau histológico ainda mantém uma situação intermediária entre benignidade e malignidade, certo? O tumor de células gigantes também é chamado de glioblastoma, normalmente acomete indivíduos adultos jovens, 20 a 40 anos de idade,
preferencialmente local de maior frequência ao redor do joelho, fêmur distal, tíbia proximal, quase 50% dos casos. Como havia comentado com os senhores, ao raio-x mostra-se localiza na região epifisária de ossos longos, apresenta todas as características de uma lesão agressiva, ou seja, mal delimitado, presença de ruptura cortical e às vezes até reação perosteal. É importante ressaltar que a gente normalmente conceitua ou define o tumor de células gigantes como um tumor epifisário. Porém, ao contrário do congloblastoma, que já tem uma origem epifisária, o tumor de células gigantes é um tumor que nasce na região metafisária do osso, porém com a sua evolução, ele tende a progredir para a região epifisária. Próximo. Bom, na grande maioria dos casos, é claro que não vai ser cobrado características histológicas ou identificação de características histológicas do tumor. Porém, alguns tumores apresentam uma histologia bastante peculiar, que pode ser cobrado nos senhores. Esse é o caso do tumor de células gigantes, sarcoma de Ewing e às vezes osteosarcoma. Em relação ao tumor de células gigantes, a sua histologia é definida como um tumor que apresenta um citoplasma ricamente celular, com a presença de células gigantes multinucleadas. Deve ser comentado também que a presença de células gigantes multinucleadas não é uma exclusividade do tumor de células gigantes. Outros tumores apresentam essa característica, como granuloma marrom e tumores de origem linfóide. Mas sempre que os senhores se atentarem ou se confrontarem com esse quadro, devem obrigatoriamente pensar na possibilidade que trata-se de um tumor de células gigantes. Próximo. Muito bem. Em relação ao tratamento do tumor de células gigantes, existe uma regra que é bastante obedecida dentro da oncologia ortopédica, que fala mais ou menos o seguinte: não se deve hipotratar um tumor benigno, assim como não se deve hipotratar um tumor maligno, assim como não se deve hipertratar um tumor benigno. O tumor de células gigantes, apesar de ter sido considerado conceitualmente como um tumor de histologia intermediária, ele ainda admite uma abordagem intralesional. O tratamento clássico do tumor de células gigantes, que causaria menor número de recidivas, seria a ressecção ampla do tumor. Vocês vão ver na aula de tumores malignos, existem 4 tipos de ressecções. Quando a gente aborda o tumor, existem 4 tipos de tumor ósseo, existem 4 possibilidades de margem. Pode-se abordar com uma margem intralesional, ou seja, a gente aborda o interior do tumor, que é a clássica curetagem. Existe a possibilidade de ser ressecado com uma margem marginal, em que se aborda a zona reativa do tumor, em que se deixa células tumorais ainda no leito do hospedeiro. Uma abordagem ampla, em que se resseca o tumor inteiro, não deixando o tumor para trás, e uma margem radical, em que se resseca o compartimento. O tratamento ideal para o tumor de células gigantes seria a ressecção ampla, devido ao número de recidivas, quando isso não acontece. Porém, quando a ressecção ampla do tumor de células gigantes determinar um prejuízo funcional importante, nós estamos liberados a fazer uma abordagem intralesional. Essa abordagem intralesional seria a realização da curetagem. Só que quando a gente realiza somente a curetagem do tumor de células gigantes, o índice de recidiva é bastante alto, chegando a 40%. Dessa forma, a gente complementa essa curetagem com algum tratamento adjuvante, que seria nitrogênio líquido, fenol, cimento ou fulguração. Volta um pouquinho, cara. Volta. Mais um. Essa cirurgia é uma cirurgia bastante conhecida dentro dos tumores de células gigantes. Quando o tumor de células gigantes se localiza no terço distal do rádio, admite-se uma ressecção ampla, ressecando a extremidade distal do rádio e substituindo essa extremidade distal pela extremidade proximal da fíbula, com resultados funcionais bastante interessantes. Tá bom? Próximo. Então, quando trata-se de tumor de células gigantes,
O objetivo é sempre preservar a articulação, mesmo que para isso tenha se realizado uma abordagem intralesional, claro, sempre complementada com alguma terapia adjuvante. Próximo, com o objetivo de otimização da função. Próximo. Esse trabalho, apesar de ser um trabalho bastante antigo, ainda é um trabalho bastante representativo. O tumor de células gigantes apresenta uma classificação própria, né, que é a classificação de Campanati. Campanati classificou o tumor de células gigantes em 3 graus, grau 1, 2 e 3, conforme o seu grau de agressividade, principalmente histológica. Esse trabalho comenta o seguinte, é um trabalho retrospectivo também, mas com um número de representantes bastante importante, quase 300 casos de tumor de células gigantes, mas não mais menor. Ele determinou o seguinte, que para tumor de células gigantes, grau 1 e 2, a curetagem se mostrou tão efetiva quanto a ressecção, com o mesmo índice de recorrência, é claro, que complementantes com a terapia adjuvante. A gente acreditava que a utilização do cimento ósseo por si só seria uma terapia adjuvante. Esse trabalho demonstrou o seguinte, o cimento ósseo não se mostrou efetivo como método isolado de adjuvância. Muito bem, já está bastante sedimentado o uso de denosumab no tratamento do tumor de células gigantes. Denosumab é um anticorpo anti-mononuclear, que em último estágio ele faz o que? A inibição dos osteoclastos. Inicialmente, o denosumab era utilizado somente para casos inoperáveis de tumor de células gigantes. O seu uso hoje foi bastante estendido e passou a ser utilizado para tumor de células gigantes com tamanhos grandes, com dimensões maiores, para que se ocorra uma diminuição do seu tamanho e facilite a cirurgia. Tumor de células gigantes recorrentes e tumor de células gigantes com possibilidades de metástases, tá bom? Próximo. Muito bem. Esse trabalho é um trabalho bastante interessante também. Acredita-se que, além dessa histologia intermediária do tumor de células gigantes, tumores de células gigantes que apresentam uma histologia benigna de natureza, mesmo esse tipo de tumor de células gigantes pode sofrer uma degeneração com uma transformação maligna. Próximo. Muito bem. O próximo representante seria o cisto ósseo aneurismático. O cisto ósseo aneurismático inicialmente era definido como uma lesão pseudotumoral. Após 2018, o cisto ósseo aneurismático passou a ser considerado, como eu já havia comentado com os senhores, um tumor benigno verdadeiro. Normalmente ele acomete indivíduos entre primeira e segunda década de vida, acomete a região metafisada dos ombros. Essa informação é bastante importante também. 70% dos cistos ósseos aneurismáticos são lesões primárias, ou seja, coexistem de forma única dentro do osso. Porém, em 30% dos casos, elas podem coexistir com outras lesões ósseas no mesmo osso. Próximo. Em relação à tomografia, o cisto ósseo aneurismático também é chamado de cisto ósseo multicameral, né? Diferentemente do seu parceiro, que é o cisto ósseo simples, que apresenta uma única câmara, o cisto ósseo aneurismático ele apresenta várias câmaras no seu interior, devido à presença de septos. Essa característica na tomografia determina a presença de níveis líquidos, tá bom? Que é bastante característico, mas não exclusivo do cisto ósseo aneurismático. Quando fala-se em cisto ósseo aneurismático, 2 diagnósticos diferenciais devem saltar aos nossos olhos. Primeiro, o tumor de células gigantes, e o outro é o osteosarcoma telangiectase. Próximo. Muito bem. Assim como o tumor de células gigantes, o tratamento clássico ideal do cisto ósseo aneurismático seria a ressecção ampla quando possível, tá bom? Porém, o que a gente acaba mais fazendo é a curetagem mais enxerga. Em relação, diferentemente do que ocorre com tumores de células gigantes, o cisto ósseo aneurismático admite métodos percutâneos de tratamento, com a infiltração de calcitonina mais multiplicizolona, embolização, uso de corticocanal
e atualmente expandiu-se o uso de denosumab também para o tratamento de cisto ósseo aneurismático. Próximo. Muito bem. Esse trabalho só comentando que os tratamentos menos invasivos geram resultados semelhantes aos tratamentos de curetagem com menores complicações. Próximo. Aqui esse trabalho eu só usei para ilustrar um caso meu, que existia e existe um certo receio do uso de denosumab para crianças. Próximo. Esse caso, pessoal, eu gostaria de compartilhar com os senhores, que eu acho bastante ilustrativo. Esse menino, eu trato desse menino há 8 anos. Foi me encaminhado quando ele tinha 12 anos de idade, com dor e aumento de volume em joelho esquerdo há cerca de 4 meses. Próximo. Bom, foi feita a biópsia, não tem as outras imagens aí. Foi realizada a biópsia e na biópsia veio cisto ósseo aneurismático. Existia na época um grande receio, um grande medo meu de ocorrer uma fratura desse cisto. Então, inicialmente eu fixei cimento com placa para estabilização e fiz cerca de 7 infiltrações com calcitonina mais metilprednisolona e duas embolizações. Vocês percebem que em uma das embolizações houve até a necrose da falange distal do segundo dedo do pé desse paciente, sem nenhuma resposta. Próximo. A imagem era essa. 8 infiltrações com calcitonina mais 2 embolizações. Eu me lembro que na época a mãe existia um certo receio de colocar prótese pela idade do paciente. A mãe chegou a solicitar a amputação do filho da criança, porque isso já era 7 meses de tratamento sem nenhuma resposta clínica aparente. Pode passar o próximo. Na época eu fui atrás da literatura e vi que alguns autores aí já estavam trabalhos com o uso de denosumab para o tratamento de cisto ósseo aneurismático em crianças. Nesse momento eu acabei discutindo com o pessoal da oncologia e com a mãe e iniciamos o uso de denosumab para esse menino, na época com 12 anos. Houve uma resposta. Na segunda aplicação do denosumab, uma resposta clínica importante. Próximo. Aqui, após 2 anos após o início do denosumab, realização da corticotomia para a retirada da placa. Próximo. E essa é o aspecto atual do paciente, ou seja, uma resposta extremamente importante e eficaz aí do denosumab para o cisto ósseo aneurismático, usado em crianças e com segurança. Próximo. A aula seria isso aí. Estou aberto a perguntas, se quer vontade. Um pouco sobre essa droga de denosumab. Denosumab, professor, inicialmente ele era usado para o tratamento de osteoporose, tipo casos agressivos de osteoporose. Ele tem uma ação diferente dos bifosfonatos. Ele é um anticorpo monoclonal. Ele age a nível nuclear da célula. Ele inibe uma proteína que ativa o osteoclasto, chamada Hankel. Ele inibindo esse Hankel, ele inibe a ativação do osteoclasto. Ele começou a ser usado para os casos mais graves, porque a fisiopatologia básica do tumor de células gigantes não é a própria célula tumoral que causa a amiseose. O que causa a amiseose, na verdade, é uma ativação extrema dos osteoclastos. Aí eles começaram a usar o denosumab para esses casos extremos de tumor de células gigantes. O seu uso foi extremamente eficaz e seguro. Eles acabaram expandindo o denosumab para o uso de metástases e até mesmo para o cisto ósseo aneurismático. Bastante segurança e eficácia. Muito mais ajudado no TGC. TGC, mas eles usam aí para o tratamento de metástases ósseas também. O professor Júnior acho que tem mais experiência do que eu. Não sei se chega a usar para osteoporose, professor. Continua usando para casos extremos, né? Mais agressivos. Não é tanto extremo, não. É? Pela facilidade que uma boa subcutânea para 6 meses. Em relação a preço, eu acho que é mais barato do que fosse mandado. Caro. É que existe um cuidado, não sei se é osteoporose para fazer dessa forma, mas existe um cuidado bastante extremo aí na hora de descontinuar o tratamento. Né? Parece que quando existe o risco de quando a gente
Descontinua o tratamento com bifosfonato, com denosumab, parece haver uma hiperativação de osteoclastos que estavam quiescentes, né? Em tumor acontece isso, vocês têm osteoporose. Mas a experiência Nem vê. Literatura. A única coisa, experiência ruim que eu tive foi uma reação alérgica de uma pessoa só aqui. Aí a pessoa acha que a culpa é nossa, cara. Não é da droga. É do paciente. Processo alérgico. O pessoal comenta também em relação à hipocalcemia, que pode ter um efeito rebote aí, e algumas alterações no osso, tipo necrose de mandíbula e fraturas com aspecto aí incomum de fêmur proximal. As fraturas subtrocantéricas. Subtrocantérico traz transverso. Exatamente, mas são mais comuns bisfosfonados. Tá. As duas coisas, os necrose de mandíbula e a fratura subtrocantérica. Mais pergunta aí, pessoal? Tá, isso eu fiz, você tinha comentado do biópsia, mas benigno geralmente não vai fazer, porque a gente vai fazer por sinal de agressividade. Agora, os tumores, formação cartilagem nossa, ficou pensando mais intensa. Por isso que geralmente a gente vai ressecar a maioria deles. Olha a pergunta interessante do Vitor. Ele comentou em relação a biópsias de tumores cartilaginosos. É isso, né? Fazer ou não. Né? Eu comentei que existe realmente essa dificuldade, uma dificuldade presente na diferenciação de tumores produtores de cartilagem, benignos de condrosarcomas graúnicos. Existe uma corrente, né, que realmente opta pela, quando a gente suspeita de um tumor que existe a possibilidade de agressividade, existe uma corrente que opta por quê? Por ressecar o tumor sem biópsia prévia, devido a essa dificuldade. Agora, isso não é algo uniforme. Existem alguns autores ainda que, mesmo tendo essa dificuldade, eles preconizam a realização da biópsia, até mesmo por questões aí médico-legal. Tá bom? Posso fazer as questões? Querem descansar um pouco ou não? Oi? Só uma pergunta. No caso de cisto ósseo, por exemplo, Sim. Uma criança, isso, Sim. por exemplo, a gente vê bastante no raio distal. Aí esse paciente teve uma fratura de uma cortical. Aí a fratura está alinhada, tudo certo. Há a possibilidade, se a gente só fazer a mobilização desse caso, que a própria consolidação dessa cortical preenche esse cisto ósseo? Na verdade, assim, eu entendi a tua pergunta, Pedro. Existia esse conceito aí. O Pedro está perguntando em relação a fratura em cisto ósseo simples. Normalmente o cisto ósseo simples é mais frequente em núcleo proximal, fêmur proximal. Não tem uma incidência tão grande no rádio distal. Mas de qualquer forma, existia essa ideia, esse conceito de que a ocorrência de fratura dentro do cisto ósseo simples, no osso ou no local onde exista um cisto ósseo simples, promoveria ou aceleraria a cura desse cisto. Isso não é verdade. Tá bom? Todos os artigos mais atuais já vêm comentando e defendendo que essa cura ia ocorrer com ou sem a fratura, na mesma velocidade. Assim como outros procedimentos que antigamente eram feitos aí para cisto ósseo simples. Acho que vocês não são desse tempo, mas quando tinha o cisto ósseo simples, principalmente em núcleo proximal, com risco de fratura, a gente injetava corticoide, injetava aspirado de medula, colocava parafuso canulado, fazia mil procedimentos, com a intenção de provocar uma reação inflamatória que acreditava-se também acelerar a cura. A gente sabe que todos esses procedimentos, quando eram feitos e não sendo feitos, o tempo de cura e resolução do cisto ósseo é igual. Quando opta-se por tratar no cisto ósseo simples, eu estou indo de uma forma mais detalhada, quando opta-se por tratar no cisto ósseo simples, o tratamento indicado é curetagem mais fixação com haste, encher, ponto, tá bom? Então, todos esses outros métodos que existiam não são mais feitos, tá bom? Professor, tem mais dificuldade de diferenciar cisto ósseo simples como fibroma ossificante? Mas na verdade são lesões bem distintas, né? Fibroma não ossificante, na verdade, é uma lesão situada em cortical, o cisto ósseo simples é uma lesão central.
Isso. Mas Exatamente. não. Oi? Mas o parâmetro é só a posição. Isso, localização. Mas são lesões bem distintas. Tu vê um cisto ósseo simples e vê um fibroma sulcano, tu vai conseguir definir. Próximo, tem mais algum? Podemos passar as questões? Então vamos lá. Quem é que vai começar? Marcelão? Quem vai começar? Com relação ao condroblastoma, é correto afirmar que, tendo como local preferencial a região epifisiária distal da tibia, apresenta cerca de 2% dos tumores ósseos. O exame radiográfico mostra lesão radiolucente e geralmente pequenos focos de calcificação. Associa-se frequentemente com fratura patológica. É um tumor benigno que não invade a articulação. Oi? Ah, eu acho que essas questões de tumor são questões um pouco ingratas, né? Eu também concordo com o senhor. Né? Acho que o último tá certo. Na verdade, o último está certo, tu acha? Não, eu entendi mais. Ó, distal da tibia, não é, né? Na verdade é proximal, né? É proximal. Representa 2%. Na verdade é 1%. É ingrato, né? Eu também acho. Associa-se frequentemente com fratura patológica? Quem é que associa-se frequentemente com fratura patológica? Encondroma, né? É um tumor benigno e não invade a articulação? Hã? Ela localiza onde? Você localiza onde? Na região epifisária. Compromete a articulação? Compromete, tanto que às vezes a manifestação inicial é o quê? Derrame articular. Né? Então a certa é a C. É ingrato, eu sei. Mas é. Próximo, tira a caçaí pela certa. Quem vai? Com relação ao tumor de células gigantes, é correto afirmar que seu comportamento biológico é determinado pela presença ou não de fibras de mitose. Seu tratamento pela curetagem, preenchimento da cavidade com metilmetacrilato deve ser precedido de radioterapia. A imagem de ressonância magnética não é fundamental para seu estadiamento. Sua ocorrência pela vertebral é mais comum no sexo masculino e sua origem é metafisária e localização epifisária. Então é uma boa, né? Tem origem metafisária com uma Muito. Próximo. Com relação ao encondroma, é correto afirmar que deve ser ressecado devido ao seu potencial de malignização. 40% deles acometem os metacarpos e os metatarsos, quando múltiplos caracterizam síndrome de Maffucci. O diagnóstico radiográfico é feito pela grande ressecção periostal. Oi? Grande reação cerebral e pensamento cortical. Depois das falanges, o fêmur e o úmero são locais mais frequentes acometidos. B? Pode ser. Não, a B é isso. É a B. Na verdade, a B é certa, mas é a B. Tá bom? Com relação à doença de Euler, é correto afirmar que se diferencia histologicamente do encondroma pela hiposcelularidade. Quando a mão é acometida, dor é o sintoma inicial. É assim denominado quando o acometimento tem predomínio unilateral. As imagens são preferencialmente radiopacas e estendem-se da epífise até a diáfise. O alongamento ósseo está contraindicado.
desculpa. Eu falei D, mas não é. C. C, Achei que né? não. É unilateral. Tu tinha falado qual? A D, D. Não é a D, não é a hemifisária, né? Só de oxidade. É. Próximo. O osteomiostalite caracteriza por ser 2 vezes mais frequente no site sonio, mais frequente no fêmur do que na tíbia, mais comum na quarta década de vida, benigno, mas com um comportamento agressivo, encontrado apenas no uso cortical. Aí, E aí? não é apenas Tem preconceito localizado, lembra? Vamos lá, é a bom, já mostrou aí, né? Vamos lá, é a B. Tá bom? Lembra que eu comentei que 80% na região venital, 80% no cortical e 20% no medular. Próximo. A exostose múltipla hereditária ou osteocondromatose múltipla tem como características: aproximadamente 40% dos pacientes não apresentam baixa estatura, a transmissão da anomalia é por herança autossômica recessiva, acometer preferencialmente a região diafisária dos ossos longos e curtos, deformidade com lipoplásica com extremidade distal afilada e o rádio com a extremidade proximal luxada é encontrado frequentemente nos membros superiores. O cara suspira de sofrimento. B. B. É a maior. Dominante. Essa deformidade tem inclusive no nome, né? Bessel, puxa, mas Bessel tem, que é o Lender, né? Luxa, a cabeça do raio. É isso aí, pessoal. Eu peço desculpa porque eu sei que a aula é uma aula meio exata, que acaba sendo um assunto não muito cotidiano. Acaba sendo pesado. Peço desculpa. Não, valeu, obrigada, professor.